Bom, quais são as vantagens e desvantagens, né, da telemedicina para clínicos gerais, tá? Então, a vantagem para clínicos gerais são diversas, tá? A gente pode citar essa questão dos horários também, que são mais flexíveis, a, a transição, né, de plantões presenciais para plantões para empresas de telemedicina, por exemplo, redução de deslocamento desnecessário. Eu estava em São Paulo há uns 2 finais de semana atrás, mais ou menos, quase três, e eu estava me deslocando para o aeroporto. Era um horário que não era horário de rush, não era horário de pico, mas, nossa, demorou para caramba, né? Muito mais até do que eu tinha planejado inicialmente. E aquele trânsito todo, aí tinha obra na pista. Então, eu fiquei pensando, nossa, isso que eu estou hoje aqui em São Paulo, nesse deslocamento aqui. Agora, imagina quem faz isso todo dia, né? Estava comentando com a minha esposa e vai para um plantão, se desloca lá em São Paulo, leva 1h15, 1h20 para chegar no plantão, depois sai do plantão, depois de 12 horas de plantão, se desloca mais 1h, 1h20 para chegar em casa. E aí eu fiz um cálculo, né, que tem colegas que ficam no trânsito aí durante a semana 10 horas mais ou menos semanais, né, só de trânsito, tá? E nesse deslocamento está sendo consumido, né, tempo, dinheiro, um monte de coisa. Então, a telemedicina também pode ser uma boa opção para quem quer trocar esse tipo de situação, tá? Até esses dias eu fiz uma live com a doutora Renata, né, que citei há pouco também, e ela estava contando que na cidade que ela mora, para se deslocar para outra cidade que ela fazia atendimento, tem uma balsa, né, e ela tem uma balsa, né, ela não usa mais porque ela está fazendo telemedicina, mas ela tinha que ir até a balsa, tinha espera da fila para entrar na balsa, né, de carro. Então, né, veja quantas facilidades trazem aí você migrar para o uso da telemedicina, tá? Claro, né, é muito bom que tenha gente que quer estar lá na porta do hospital, no plantão, fazer emergência, gosta da adrenalina, e se adapta bem a isso, mas ela também pode mesclar, né? Às vezes ela tem um trabalho que é fora da cidade dela, ela não quer mais se deslocar, não quer ficar indo para essa outra cidade, e ela pode estar migrando e fazendo atendimentos de telemedicina. Outra pergunta que a gente fez um apanhado aqui é como o médico clínico geral pode atuar na telemedicina. Então, ele pode ter o seu consultório híbrido, né, desde atendimento particular, presencial que ele faça, até o 100% online, tá? Então, eu falo híbrido porque ele pode ter o presencial e utilizar a telemedicina como uma ferramenta dentro do seu consultório presencial, para fazer retornos, por exemplo, ou para fazer um primeiro atendimento, depois um retorno em consultório, ou para atender pacientes mesmo só por telemedicina, né? Mesmo tendo um consultório presencial, e o 100% online, tá? Geralmente, o 100% online, ele vai estar prestando serviços aí para outras empresas ou fazendo somente atendimentos dos seus próprios pacientes particulares, tá? É muito importante, né, também, quando a gente fala de consultório, atendimento particular, lembrar, né, do termo de consentimento livre esclarecido que deve ser elaborado e enviado para os pacientes para fazer a teleconsulta, tá? Outra coisa que muitos entram em contato e às vezes perguntam é a questão dos valores, né? Quanto cobrar, né, por uma consulta de telemedicina, né? Quanto um clínico geral pode cobrar por uma consulta de telemedicina, quanto ele vai receber no atendimento para essas empresas. Então, a minha resposta que eu falo para os meus alunos é: se você tem consultório presencial, você deve cobrar o mesmo valor da sua consulta presencial. Ah, eu não tenho consultório, mas eu quero fazer atendimentos de telemedicina, de particulares. Então, veja na sua região, mais ou menos, quanto é o valor que os seus colegas cobram, estabeleça aí uma média de valores e faça o teu valor. Importante lembrar que a telemedicina é uma ferramenta da medicina, ela é medicina, ela está inclusa nos mesmos ditames éticos, né? Todas as regras que você tem para exercer a medicina, na telemedicina também estão valendo, né? Claro que existe uma regra específica, que é uma resolução específica de telemedicina, tá? Você deve conhecer essa resolução, ela foi feita em 2022, e existe uma lei também sobre telesaúde, tá? É muito importante você ter esse conhecimento, tá? Mas, tanto o médico clínico geral quanto o especialista que utilizam a telemedicina, eu recomendo, faça o mesmo valor da sua consulta presencial com
as mesmas coisas que você pratica. Se você dá retorno nas suas consultas, você também vai dar retorno na consulta de telemedicina, tá? Na questão do atendimento para empresas, né, a questão dos valores, eles batem muito aí com o mercado dos plantões presenciais também, tá? Só que você tem que fazer um cálculo, porque tem empresas que pagam por hora, tem empresas que pagam por atendimento. E eu sempre falo, compara quanto aí na sua região é pago por hora no plantão da porta de hospital, num pronto atendimento, numa UPA, e quantos atendimentos são realizados por hora. E aí você faz uma média e vai ter um valor de atendimento único, né? Então, vamos supor, paga R$ 120 a hora e você atende em média 3 pacientes por hora. Dá um valor de R$ 40 por paciente atendido, tá? Então, quando você for ver empresas, né, que você poderá estar prestando um serviço para elas, né, veja essas questões, faça esse comparativo do presencial com o valor da telemedicina que você vai prestar serviço para uma empresa, tá? Para ver se a relação está ok, tá? É importante, né, também na telemedicina você ver também quanto tempo de atendimento, se você for prestar serviço para empresas, quanto tempo de atendimento é destinado para cada consulta, tá? Então, você tem que ter essa análise, tá? A questão da liberdade da telemedicina é, como eu falei, né, te dá mais oportunidade. Quem, né, é clínico geral, não quer abrir toda uma estrutura de consultório, quer fazer alguns atendimentos, por exemplo, tem uns médicos que trabalham como concursados em prefeitura e faz 40 horas semanais. Mas sempre tem alguém procurando, tem uma certa demanda, mas não a ponto dele querer abrir um consultório ou necessário abrir um consultório. Ele pode estar utilizando a ferramenta da telemedicina também,